Oba, amigos e amigas, como é que estão as coisas? Feliz 2020 para todos. Hoje é dia 5 de janeiro, né? Ainda está tempo de desejar feliz ano e que o ano de 2020 seja muito melhor do que o foi 2019, né? Eu estou aqui para a gente estudar junto um comportamento que é um dos mais escaneados por analistas e traders, que é o pivô de alta e o pivô de baixa, né? Eu vou passar rapidamente sobre esses aspectos que você está lendo nesse único slide que está aí, mas te peço desculpas porque eu não consigo falar de forma roteirizada. Eu só falo de improviso, tá? Mas esses são os aspectos mais importantes para nós que somos traders e não somos analistas, né? Porque chega no contexto do dia a dia, essas formações emergem nos nossos gráficos e a gente precisa correr risco tentando aplicar para alvos de ganho, né? Tentando extrair dinheiro do mercado. O pivô de alto e o pivô de baixo talvez seja a formação raiz de toda a análise técnica, né? Ele é o que o Sr. Elliott chamava swing harmônico de alto, swing harmônico de baixo, perdão, o Sr. Dow, né? E o que o Sr. Elliott chamou de onda 1, 2 e 3, ou onda A, B e C. Então, existe, além da definição do que é um pivô de alta e o que é um pivô de baixo, existe um contexto de surgimento desse tipo de formação gráfica, que é, volto a repetir, é a formação raiz da análise gráfica, né? É a ação do preço desenhada na forma contínua, fazendo um zigue-zague ascendente ou um zigue-zague descendente. Depois a gente vai perder algum tempo falando sobre medidas típicas e alvos típicos desse tipo de formação, porque verdade verdadeira, se eu pudesse definir isso numa frase só, eu diria que é um zigue-zague ascendente ou um zigue-zague descendente, cuja relação risco-ganho acontecerá uma vez só. Porque sendo ele uma onda 1, 2 e 3, e sendo ele uma onda ABC, ele é uma reversão de tendência. Esse é o contexto principal de um pivô de alta e um pivô de baixo. Pivôs de alta aparecem nas reversões das tendências de baixo. E o pivô de baixa, de mesma feita, aparece nas reversões de tendência de alta. O alcance, marcou topo, vai lá, faz um zigue-zague baixista. A forma de tradar isso talvez seja a forma mais clássica, né? Então eu vou tirar aqui da frente essa tela laranja e vou primeiro falar sobre a definição de um pivô na forma clássica, né? Se você fosse estudar para o exame do CNPI, eles te pediriam para definir o pivô de forma clássica e você teria que dizer que o pivô começa com a formação de dois fundos, um pivô de alta, começa com a formação de dois fundos ascendentes entre si, né? E para que se confirme como pivô, ele precisaria sair da zona de consolidação, que é parar de navegar entre esse topo fundo ou esse outro topo fundo que eu estou assinalando, fundo topo que eu estou assinalando aqui, topo fundo, e fazer uma onda de rompimento impulsiva. Então o pivô de alta só se confirma quando ele sai dessa consolidação e rompe a máxima deixada pela retração que trouxe o fundo anterior. Então você vai ver que eu só pus traço no topo fundo que já estava formado no gráfico. Isso é a definição de um pivô de alta. Se eu fosse desenhar um pivô de alta, então eu desenharia um zigue-zague ascendente desse jeito aqui. Tá? Ele rompe essa máxima e as medidas típicas dele vão mostrar para você, né, que existe uma certa limitação nessa retração e existe uma ampliação nesse alcance. Se a gente for falar sobre medidas de pivô, a gente poderia dizer que o alcance típico de um pivô, né, ele está nessa região aqui. Eu vou marcar aí para você. Ele está nessa região aí, podendo chegar até a esta região, conforme o que ele fez aí dentro da consolidação. E isso tem a ver, né, com o giro e formação de preço médio do grande player, né, enquanto o mercado estava nas formações baixistas. Esses alvos têm a ver com isso, tá? Então ele tem a ver mais com o giro do dinheiro formando, entrando e saindo aí durante uma fase de queda, do que propriamente obedecer a uma lei da natureza, né?
Então, um pivô de baixa é isso, um pivô de alta é isso aí. O contexto onde ele aparece está aí desenhado para você. O contexto de um pivô de alta é uma reversão da tendência de baixo, tá? Esses alcances têm a ver com as resistências que ele rompe e expande. Você está vendo aí agora, então, tá? Essa talvez seja a relação risco-ganho mais interessante que a gente tem na bolsa, de um pivô de alta ou de um pivô de baixa originais, que é uma formação bastante peculiar e sui generis, né? Uma outra possibilidade que você vai ver é ao longo do desenvolvimento de uma longa, grande tendência de alta na bolsa, né? O mercado não consegue fazer correções regulares, não consegue reverter para fazer correções. As correções não conseguem fazer tendências de baixas consideráveis. O mercado vai em pullbacks muito laterais, apesar de puxar contra os impulsos de imediato, retrações. Você vai ver que nesse outro ambiente, que são ambientes que já estão daqui para cima, puxando correção daqui para cima, essas medidas típicas elas continuam prevalecendo, tá? Elas continuam prevalecendo. Existe um fenômeno na formação do pivô de alta e do pivô de baixa, né? A retração representa o tamanho do risco de mercado. Então, esses alvos típicos na extensão 168, extensão 788 de um pivô, eles são alvos de mitigação de risco. É por isso que sai dinheiro nessa região da perna de tendência. O mercado começa a puxar pullbacks um pouco mais agressivos. O importante é que nós, grafistas, a gente que coloca que paga para ganhar e paga para perder, e a gente vai ter que botar trade, a gente entenda que um pivô de alta e um pivô de baixa, os originais, aqueles que saem da reversão, a gente trada de forma clássica e simples. A gente trada o rompimento em pivô. E rompimento em pivô, eu já quero te alertar que não tem nada a ver com rompimento de topo, nem nada a ver com rompimento de fundo. O rompimento em pivô está longe de ser um rompimento de topo, que é o que falha dramaticamente, ou grosseiramente. Não tem nada a ver com rompimento de topo, tá? Não tem nada a ver com rompimento de topo. Nós estamos falando dessa formação com essa característica que está aí. É uma reversão de tendência de baixa que faz tem esse alcance típico e às vezes se desdobra, né, levando o alcance para uma instância maior, mas não se desdobra sem fazer pullbacks e retrações pós rompimentos de resistências, né? Então essa é a definição de um pivô. E eu queria apagar isso aqui e já te mostrar o pregão de sexta-feira, né? Porque ele acabou dando uma aula de pivôs aí depois de uma certa parte do dia. Isso aqui é o pregão de sexta-feira do mini índice, gráfico de 5 minutos, né? Colocando as coisas em contexto, a gente pode dizer então que chegou a uma certa hora, o mercado montou uma perna impulsiva, e dá para ver isso, porque só foi em pullbacks até um certo ponto, quando ele começou a fazer tendência de baixa em fractais menores para retraçar a parte dos segmentos impulsivos desse pivô. Então a gente está vendo aí desse impulso. Então a gente está vendo aí uma 382. Para fazer essa retração ele fez tendência de baixa. Para fazer tendência de baixa ele faz 3 pushes para baixo, né? O primeiro e o último. Ao reverter, ao quebrar esse alinhamento de baixa, que agora dá para perceber que foi uma bandeira de alta, mas já dava para perceber, ele faz exatamente o comportamento do pivô original, tá? Então ele bota uma onda 1 como impulso, aqui quebra a linha de tendência, e na volta ele fica na retração. Nesse momento você já tem todas as medidas de um pivô pronto, só falta ele confirmar o pivô, e a confirmação do pivô vem realmente com uma passagem por aqui. Quando ele está passando por aí, você tem alvos típicos de um pivô. A extensão linear 1618 é o alvo mais básico que você pode chamar em termos de alcance de um pivô. Porém, você sabe que há outras formas de medir isso, né? O alcance básico de uma formação em pivô é a projeção do impulso da onda 1 a partir do suporte para um nível ampliado da onda 1. Então está aí, ó, um alcance regular em pivô.
Esses alcances têm a ver com a medida da retração, que é a medida do tamanho do risco. Você entrou aqui, botou o stop aqui, é esse o tamanho do risco que você está correndo, concorda? Se é esse o tamanho do risco que você está correndo, o alvo de mitigação desse risco, né, de você fazer uma realização parcial, é exatamente na extensão. E é por isso que o pivô guarda essas correlações de medidas interessantes. Isso raramente vai acontecer em outras instâncias gráficas, mas quando você tem uma onda em desenvolvimento para cima, né, você vai ver que muitas vezes os gráficos constroem pivôs fractais, né? Como assim? Eles fazem pivô dentro de pivô, tá? Então você está vendo essa bandeirinha de alta que rompeu aqui. Eu estou desenhando assim porque você já sabe que rompeu. Você já sabe qualquer alinhamento que você colocar aqui, ele rompeu de qualquer jeito, tá certo? Então ele fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, né? Puxou uma correção e ainda fez um rompimento de topo. Lembrando, comprar pivô, rompimento em pivô não tem nada a ver com topo, porque pivô é uma reversão de tendência de baixa. Então você compra o zigue-zague altista lá embaixo, na revisão de tendência. A perna de tendência dele é que vai romper topo. E romper topo, pelo que você viu da correlação de medidas de um pivô, na hora que ele está rompendo o topo, ele está atingindo um alvo de mitigação de risco, um alvo de saída de grana, de realização, de botar lucro no bolso. E é por isso que rompimentos de topo falham grosseiramente. Aí ele volta e faz uma retração mediana contra a própria onda 3 e tenta sair de novo, né, para cima, depois de fazer uma correção que a gente chama de correção regular A, B, C, D, E, né, rompendo aqui para cima. Só que você não consegue ver um pivô claro pós-rompimento aqui nessa outra formação. E aí entra o caráter, né, fractal dos mercados, dada a volatilidade desses ativos muito líquidos. Eu vou botar no gráfico de 2 minutos e quero que você olhe para a ponta dessa flecha. E aí você vai ver um micro pivô, que seria um zigue-zague, não retração, mas sim pullback, tá? Ao mesmo tempo que quando eu ponho no 2 minutos, voltando para o pivô original, você também vai ver um micro pivô assinalado aí na ponta da formação triangular que eu deixei, que você consegue fazer também uma entrada precoce, né, uma entrada no risco, pelo risco pequeno, aplicando para um alvo muito grande, né? Os alvos que você aplica são expansões da tendência de baixa para o lado contrário. Porque é isso que faz uma onda 3, só isso. É isso que faz uma onda 5. Ele pega a correção da onda 4, a correção da onda 2, a correção da onda 6, vai tentar expandir isso aqui para o lado contrário. Um bom alvo para você vazar de um negócio desse aí é quando ele passa o topo você fazer uma realização. Tá? Quando passa o topo você fazer uma realização, porque é óbvio que comprar rompimento de topo você está pedindo para tomar essa ré no mercado. Então há vários alvos que você pode medir pela própria tendência de baixa, o alcance de um pivô. A perna de tendência de um pivô. Tá? Medindo por essa perspectiva de inversão da tendência de baixa. Se você for medir de forma projetada, estamos ali, ó, no meio do alvo típico. Tá? Quando isso está em gráficos muito grandes, é especialmente importante a gente monitorar isso. Vou te mostrar aqui o imóvel, né, que já está numa perna de alta de muitos anos e muito alto, mas continua indo lá, ó, expandindo a tendência de baixa da queda de 2008, que não fez um pivô de baixa, né, fez uma onda 4, caiu e girou dentro. Nós já estamos na expansão dos outros dela, é região de sair dinheiro, tá? Para quem esperou a confirmação em breakout pullback comprou, sabe que o mercado nessas zonas de mitigação de risco tira dinheiro, tá? Um outro fato interessante é que você está vendo uma perna de tendência aqui no Ibovespa sem nenhuma retração contra ela. A única foi essa rasa aqui, ó, 382. Só que 382 não é uma retração em pivô, é um pullback de onda. Portanto, isso aqui é uma onda dando continuidade a si mesma, né? No desenvolvimento dela, mais recente, sim, aí sim,
você vai ver pullbackões laterais de gráficos grandes que chamaram retrações pós-rompimentos nas medidas ideais aí, ó, tá? Se tem medidas ideais, tem alcances típicos, né, que é as zonas grandes lá em cima, tá? Lá para cima, olha onde o mercado tá. Tá bom? Depois, de novo, o mercado então rompe topo no formato onda, sem nenhuma retração de saída, somente com pullback, fez breakout pullback, que eu chamo, rompe topo e já puxa a correção imediatamente. Aí veio a retração contra a onda de tendência. Veio novamente numa medida típica, gira, faz um outro zigue-zague antes de sair, o famoso fractal, zigue-zague fractal menor, e vai para um alvo típico. Aí, já está no alvo típico também. E aquele alvo que você sabe, né, tem a ver com o tamanho do risco. Qual é o tamanho do risco? O tamanho da retração, porque quem compra pivô passando pelo topo, põe o stop no fundo. Então chega naquela medida, sai um pouco de dinheiro, porque esse sendo o tamanho do risco, vai sair dinheiro. E esse sendo o tamanho do risco, justifica porque que um pivô típico faz extensão linear 168 como alvo e todo mundo mede desse jeito. Tá? Mas a gente sabe que por causa da multiplicidade de zigue-zagues ascendentes, a gente tem múltiplos pivôs aí em desenvolvimento na bolsa, podendo empurrar ela até um pouco mais, para 123.500 pontos, tá? Onde definitivamente nós temos novo ponto de risco de mercado voltar a cair contra o impulso e fazer uma retração. Porém, quero alertá-los de que nós não temos até o momento uma retração contra essa perna de alta toda, contra toda ela, tá? Como nós tivemos, por exemplo, no passado, contra toda essa perna de alta ou contra todo esse zigue-zague de alta. Todo mundo sabe que uma onda 4 retraça de 33% a 66% da onda 3. Esse caso aqui foi 62%, tá? Mas eu diria que a onda 4 retraça isso da onda 3 ou da formação zigue-zague, da onda 1, 2, 3. Isso aí não faz diferença. O que vai fazer diferença é o mercado parar em algum lugar e fazer o comportamento de pivô de alta. Levar os preços para um alvo típico. Qual é esse alvo típico? Linha amarela. Bom, 2020 para todos. Pivô de alta e pivô de baixa. Ah, faltou mostrar um pivô de baixa. Está aqui, ó, um pivô de baixa. É a reversão de uma tendência de alta, né? O mercado passou tópico. Puxou um rompimento, puxou um pivô de baixa, né, que veio romper o suporte, tá? Então quem rompe o suporte é a perna de tendência do pivô, você já tem que estar dentro. Você não vende nem compra rompimento de topo, rompimento de fundo. Você atua nos rompimentos em pivô, tá bem? Que são reversões de alta para baixo, de baixo para alta. Bom 2020, um abraço a todos. Espero que tenham gostado, né? Depois a gente vai explorar um pouco mais, um pouco melhor, a diferença entre retração e pullback. Existe uma diferença comportamental fundamental entre retrações e pullbacks, que a gente fala num próximo vídeo. Um abraço, bom ano de verdade, beijo no coração de todos.